Olá, olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos para mais essa live. Hoje, convidado especial, muito especial, nosso pró-reitor, Amarildo Pinheiro Magalhães, já está entrando na live agora. Seja bem-vindo, Amarildo. Estou já fazendo a divisão da tela contigo aqui. Enquanto isso, envia, por favor, mensagens para mais pessoas para que a gente consiga partilhar hoje esse momento com o professor Amarildo Magalhães. Seja muito bem-vindo, meu amigo do coração. Muito bom ver você, encontrá-lo aqui novamente, Kleber. Muito boa noite, muito obrigado pelo convite. Um abraço especial a todos os nossos estudantes, convidados que estão entrando para o Prepara Enem. Para mim é uma grande alegria participar desse projeto que leva a inclusão social, que leva acesso à educação e prepara os nossos estudantes para esse exame tão importante. Esse exame que abre portas para tantas pessoas e que por isso exige um preparo especial. Fantástico, fantástico. Estamos muito felizes com a sua presença aqui. Então nós vamos já pedindo para todos enviarem o convite. Pega o aviãozinho aí, clica no aviãozinho aqui embaixo e envia. Eu vou pedir para tu ajustar um pouquinho a câmera. Quando entra duas pessoas, às vezes vai ter que ajustar. Está aparecendo isso, um pouquinho mais para baixo, que é o que eu consigo ver aqui. E chama todo mundo. Hoje nós temos um assunto especial. Hoje será gramática. Qual que é a parte da gramática que será tratada hoje, Amarildo? Nós vamos passar pela regência verbal, bastante Show! importante na leitura e na construção dos textos. Então vou colocando o título aqui, Regência Verbal. Chama mais gente aí, por favor. Hoje uma presença ilustre, amigo, pessoal, mas também uma pessoa de muito conhecimento, doutor pela Universidade de Londrina, é isso? Maringá. Maringá, e estará compartilhando hoje com essa nossa live. Bem, Marildo, você tem até 50 minutos para fazer sua exposição. Eu vou estar junto com o pessoal aqui, engajando o pessoal e conversando e respondendo para eles. E você fique à vontade para a sua aula. Vou só colocar o título aqui na nossa aula, tá bom? Fique à vontade. Obrigado, Kleber, e mais uma vez, boas-vindas aos que estão chegando. Traga mais alguém, vamos conversar sobre esse assunto hoje. A gramática no Enem ela é bastante importante que compreendamos como que ela ocorre, como que ela acontece. Nós não vamos encontrar no Enem questões específicas de gramática, mas toda a leitura do texto e toda a construção do texto da redação exige algo que é o domínio da norma culta da língua portuguesa, do português culto. No nosso dia a dia, nós usamos um português mais coloquial, mais despojado, mais à vontade, mas nas situações formais de comunicação, nós devemos usar, então, a norma padrão culta, que tem algumas regras, alguns detalhes a serem observados. E dentro desses detalhes está a relação dos verbos com os seus complementos, que é o que trata a regência verbal. Mas como assim verbo e seus complementos? O que é que nós estamos falando? Nós estamos falando que daqueles verbos que exprimem ação, algo que eu faço, eles podem ter complementos ou podem não ter complementos. Ou seja, o verbo pode bastar-se por si mesmo, um verbo autossuficiente, que a gramática chama de verbo intransitivo, e ele tem sentido pleno, sozinho. Por exemplo, o rapaz caiu. Ponto. O verbo cair, ele já tem todo o seu sentido. Se eu quiser saber mais alguma coisa, eu quero saber de curioso que eu sou. Se ele machucou, se ele estava de moto, de bicicleta, se ele tropeçou. Mas o verbo em si, ele se encerra aí. O rapaz caiu, a moça chegou, são verbos que nós chamamos de intransitivos. Eles não pedem complemento. Agora, se eu digo assim, o meu professor comprou, essa frase não está completa. Falta algo nessa frase. Meu professor comprou o quê? Então vejam que o verbo comprar, diferentemente do verbo cair, ele pede um complemento. Ele sozinho na frase não dá conta do sentido. Essa oração fica faltando um pedaço, ela fica meio manca. Então este verbo, como é o caso do verbo comprar, ele pede um complemento.
Os verbos que pedem complemento, eles são chamados de verbo transitivos. Por quê? Porque o sentido transita de uma palavra para outra. O verbo cair, ele é intransitivo, porque parou ali. Não preciso transitar o sentido, não preciso de um complemento, porque parou ali. Agora, o verbo comprar, no exemplo que eu dei, ele precisa de um complemento. Qual foi o objeto dessa compra? Comprou um livro, comprou um carro, comprou um computador? Quem compra, compra alguma coisa. Eu não posso construir uma frase que eu queira que tenha sentido, que eu queira que o outro possa compreender, se eu não disser qual foi o objeto dessa compra. Então, o verbo comprar pede um complemento. E o complemento do verbo se chama objeto. Então, eu estou voltando a alguns conceitos básicos de gramática, com certeza vocês viram. Então, o verbo intransitivo não pede complemento. O verbo transitivo pede um complemento, que pode ser objeto, que vai ser um objeto, e aí ele pode ser transitivo direto ou indireto. E nessa distinção entre transitivo direto e transitivo indireto é que se situam as normas da regência verbal. Em que sentido? Existem verbos que precisam que entre ele e o seu complemento precisam de uma preposição, uma palavra que liga. Quando eu falo de preposição, eu estou falando de palavras que ligam umas às outras. Exemplos de preposições que nós mais usamos com os verbos: o a, o de, o para, o em, né? Em outras frases, sobre, em cima, embaixo, enfim. São preposições, são palavras que ligam. E aí é que está o nó da nossa questão. Aí que residem as regras e as exceções da regência verbal. Que é exatamente eu saber, na língua portuguesa, quais verbos exigem preposição e quais verbos não exigem preposição. Então, por exemplo, esse verbo que eu dei para vocês, né? O exemplo que eu dei para vocês. Eu comprei um livro. Não é preposição, é um artigo. Agora, por exemplo, existem outros verbos que vão precisar dessa preposição. Vão precisar de uma palavra que os ligue ao seu complemento. Não, isso não se dá diretamente. Por exemplo, o verbo precisar. Ele é um verbo transitivo, porque se eu digo eu preciso, essa frase dita sozinha, fora de um contexto, ela não tem sentido. E se eu digo, por exemplo, eu preciso ajuda, falta algo aí. Eu preciso ajuda não é uma frase que ainda está completa na língua portuguesa. Eu preciso de ajuda. E o de, como eu disse para vocês, é uma preposição. Então, quando existe entre o verbo e o seu complemento uma preposição, esse verbo se chama transitivo indireto, porque ele não vai diretamente para o seu objeto. Eu tenho uma palavra ligando aí. Outro exemplo, o verbo acreditar. Eu acredito. E daí? Acredito em quem? Acredito em quê? Então, vejo que eu acredito em você. Não posso dizer eu acredito você. Falta uma palavra que ligue o verbo acredito àquilo em que eu acredito. Neste caso, a pessoa em quem eu acredito. Eu acredito em você. Então, esse em, que é uma preposição, ele está ligando o verbo acreditar ao seu complemento. Eu acredito em fantasmas. Eu não acredito em bruxas. Então, entre o acreditar e o seu complemento, tem aí uma preposição. E como eu disse, saber regência verbal é saber se um verbo precisa ou não precisa de complemento. Por quê? A maioria dos verbos em língua portuguesa pedem um complemento e uma preposição só. Mas nós temos alguns verbos que são problemáticos, e são esses que vocês vão encontrar no Enem, vão encontrar em exames de vestibular,
Quem já está terminando o ensino médio também já pensa em concurso público. Então, assim, o Prepara Enem, o que eu gostei desse projeto é que ele abre muitas portas para os nossos estudantes. Sem falar que, em qualquer situação, é uma situação bastante corriqueira, entrevista de emprego. Boa. O jornal Hoje publicou, há algum tempo, foi em 2013, se eu não me engano, uma entrevista em que as empresas estavam fazendo prova de gramática para contratar os seus funcionários. Por quê? Porque a gente acabou relaxando muito na rede social. O texto é meu, o Insta é meu, eu escrevo o que eu quero, do jeito que eu quero. E não é exatamente assim. Existem. A gramática, a nossa língua, ela é como o nosso guarda-roupa. Lá no guarda-roupa tem roupa de ficar em casa, né, que a gente está usando bastante agora nesse tempo de isolamento social. E tem a roupa de ir numa festa. E tem a roupa de ir à praia. Se eu uso uma roupa no lugar da outra, eu vou pagar mico? Eu não posso ir trabalhar com a roupa de ir à praia. E nem posso ir à praia com a roupa de ser padrinho de casamento. Então, na língua é a mesma coisa. E quando eu vou para o mundo do trabalho, quando eu vou procurar uma ocupação, uma vaga de emprego, eu não posso ir com a língua muito despojada. O uso que eu vou fazer da língua tem que ser mais formal. E daí eu preciso dominar algumas dessas coisas. Não vou ficar no churrasco de domingo com a família, eu não tenho que ficar pensando em preposição, em verbo, em transitivo, intransitivo. Mas se eu vou escrever um texto no qual eu estou pedindo uma vaga de emprego, se eu vou ser entrevistado por um recrutador, eu preciso caprichar no uso da língua, porque nessas situações exige-se esse uso diferenciado. E da mesma forma no Enem, como eu disse para vocês no início. No Enem, tudo que eu preciso fazer tem que seguir os registros cultos, a norma culta da língua portuguesa. Então eu preciso conhecer alguns desses verbos que vão me dando essa situação e vão mudando o sentido de acordo com o uso que eu faço deles. Estou vendo que tem mais gente chegando, sejam bem-vindos, bem-vindas. E à medida que eu for falando, professor Kleber, pode ficar à vontade para me interromper, para pedir para eu voltar. Se alguém quiser perguntar alguma coisa aí também nos comentários. É gostoso a gente ir conversando, é gostoso a gente ir dialogando e construindo esse conhecimento. Quem vai entrando agora, o pessoal já sabe, eles ficam todos salvos, essas aulas, no YouTube. Entra aqui no canal do YouTube que está aqui embaixo, segue ele e você vai receber amanhã, depois que eu editar, já vai receber a aula do professor Amarildo. E só falando que às vezes parece ser engraçado, o professor Amarildo, ele em 2010, ele já era um expert em memes. Já tinha esse nome meme político naquela época ou não? Só faz um adendo aí falando um pouco da tua tese aí. Eu trabalhei, na verdade, entre 2004, 2005, 2006, quando eu fiz o mestrado, eu trabalhei com humor político, né? Toda a minha pesquisa, ela se dá em torno do discurso, na relação entre política e mídia. E daí, lá em 2004, inclusive, os meus alunos me apresentaram em 2000. Em 2000, eu era professor de informática educacional. Os computadores estavam chegando nas escolas e eu ensinava os meus alunos do infantil. Eu trabalhava com criança de 5 anos, adolescente de 14 anos, ensinando a usar a informática. E os meus alunos me apresentaram uma charge eletrônica na época, do Maurício Ricardo. Esse site, hoje, existe o canal no YouTube, charges.com.br. O Maurício Ricardo é uma figura super simpática. E o Maurício Ricardo, naquele momento, fazia charges políticas. Então, ele fazia humor. Ele tinha começado quando o Fernando Henrique era presidente, então ele fazia humor do Fernando Henrique, depois veio a posse do Lula, ele fez humor com o Lula, com a Dilma. Então eu trabalho com essa relação entre mídia e política e trabalhava com charges políticas. E com um tipo específico de charge, que era charge o quê? Que é uma charge karaokê, ele trabalha com paródia. Então você pega uma música famosa e faz uma outra letra tirando sarro de uma personalidade política. Até num conceito que da França se chama de derrisão, que para nós é tirar sarro, né? Porque o que acontece? Você fala, a pessoa não pode só dizer, não, mas eu estava brincando, foi só piadinha, você não tem senso de humor, como assim?
Então foi com isso que eu trabalhei, foi de fato a minha paixão lá em 2004, 2005, eu trabalhei com isso. Agradecendo também a presença aqui ilustre do professor Cleiton Pereira de Sá e também Olha do nosso só! diretor Paulo Fortes Júnior. Hoje nós estamos aqui só com a elite aqui, hein? Olha só, a gente agradece muito aí a presença. Manda convite para mais alguém aí. Só gente boa nessa live. Muito obrigado a todos que entraram. Um grande abraço para o Cleiton, lá do Campus Pitanga, um grande amigo. Quarentena nos impediu de nos vermos esse ano. O professor Paulo Fortes, nos últimos dias, ali, finalzinho de fevereiro, eu fui para uma banca na UTF-PR de Pato Branco, uma banca de mestrado, e encontrei o professor Paulo Fortes lá em Pato Branco, que ele reside lá. Agora, o professor Cleiton faz um tempo que eu não vejo. Para ambos, um abraço e a grande honra, né? Merecer a presença dos colegas aqui nesse momento, para mim, é uma grande alegria. Muito obrigado e sejam bem-vindos, então. Vamos, então, dando prosseguimento, e vamos aqui, eu e o professor Kleber, falando com vocês. Então, eu estava dizendo que alguns verbos têm uma regência complicada, e que pode mudar de sentido. E daí, assim, né, nós que somos a língua portuguesa, a gente sofre às vezes. A gente sofre quando a gente ouve algumas coisinhas fora de lugar, ou pega um texto escrito, que também fica meio complicado. Então, por exemplo, o verbo aspirar. O verbo aspirar, dependendo da sua regência, ele pode ter dois sentidos. Boas-vindas, professora Cláudia Campos Colombo também, minha colega de muitos anos, trabalha com a gente na Proense, que honra ter a Cláudia aqui. Então, o verbo aspirar, ele tem dois sentidos na língua portuguesa. E se eu usar preposição ou se eu não usar preposição, muda o sentido. Então, vejam só, sem preposição, o verbo aspirar significa respirar, sorver, sentir o cheiro. Por exemplo, eu aspirei o perfume da flor. Ou seja, eu senti o perfume da flor. Agora, existe o verbo aspirar, admite também a preposição a. Agora, se eu digo aspirar a, não é mais sentir o cheiro, é desejar. Por exemplo, o rapaz aspira ao cargo de gerente. Muitos de nós pegamos em textos e até falamos, o fulano aspira o cargo de gerente. Mas como que é? Ele está indo lá cheirar o cargo ou ele deseja o cargo? Então, se ele aspira o cargo, ele está cheirando o cargo. Agora, se ele aspira ao cargo, ele está desejando, ele está almejando este cargo. Então, vejam que a regência verbal, a presença ou não da preposição, não é uma palavrinha à toa ali. Ela muda o sentido daquilo que eu estou dizendo. Embora a maioria das pessoas já não use mais, e pode ser que daqui a um tempo isso mude, porque a nossa língua é muito dinâmica, hoje essa é a regra. Então eu preciso conhecer. Da mesma forma que eu posso dizer, a minha aluna aspira a uma vaga na universidade. Se eu disser que ela aspira uma vaga, ela está indo lá na universidade cheirar a vaga. Agora, se eu digo que ela aspira a uma vaga, estou dizendo que ela deseja uma vaga. Ela pretende alcançar uma vaga na universidade. Passando para um outro verbo agora. Eu vou passar com você só pelos casos críticos. Tá. O verbo assistir. A gente usa isso aqui todo o tempo e usa equivocadamente. Nesses tempos de isolamento, o que a gente tem mais feito é assistir a um filme, a um documentário, mas poucas pessoas dizem eu assisti ao filme, ou eu assisti ao documentário. A maioria das pessoas diz eu assisti o filme, o documentário, o espetáculo. Mas acontece que o verbo assistir, no sentido de ver, de presenciar, de enxergar, ele pede uma preposição, que é a preposição a. Então, todas as vezes que eu assisti, que eu presenciei alguma coisa, eu preciso usar a. Então, eu assisti ao filme, eu assisti ao documentário, eu assisti à novela, e daí, se for a novela com crase, porque eu tenho a preposição em um artigo,
e esse é um tema para uma outra aula. Boa. Agora, gosto muito de aula de crase. Agora, no sentido de cuidar, de ajudar, aí eu não uso preposição. Mas existe assistir de ajudar? Sim. Assistir no sentido de dar assistência. Então eu digo, por exemplo, a enfermeira assistiu o doente. E por que eu não digo a enfermeira assistiu ao doente? Porque a enfermeira que assiste ao doente é inútil. Ela chega lá e fica olhando para o doente, fica vendo o doente. Não é exatamente, não é isso que nós esperamos. Nós estamos dizendo que a enfermeira prestou assistência, que ela ajudou aquele doente. Então, assistir sem a preposição significa ajudar. Assistir com a preposição a significa ver, enxergar. E ainda existe o assistir com a preposição em, que até hoje eu só vi uma vez na língua portuguesa, num poema lá do século XVII, do Tomás Antônio Gonzaga, chamado Marília de Dirceu. Cai no Enem e cai no vestibular. Lá em Marília de Dirceu, tem um dado momento, e o Tomás Antônio Gonzaga assume o pseudônimo de Dirceu e faz o seu poema A Sua Marília, que na verdade era Maria Joaquina Doroteia de Seixas, mas ele faz para a Sua Marília o seu poema. E ele está lá falando dos seus dotes, que ele é um homem rico. E daí, num dado momento desse poema, ele fala assim: ah, Marília, eu não sou desses pastores que ficam por aí cuidando do gado alheio. Eu tenho fazenda e nela assisto. Em que sentido? Sentido de morar. Então, assistir em significa morar. Então, eu assisto em Curitiba. Em que sentido? Eu resido em Curitiba. É um uso bem antigo. Eu confesso que em textos de língua portuguesa eu só vi nesse texto do Tomás Antônio Gonzaga, mas ele ainda existe. Ele ainda faz parte da nossa gramática. E quando nós falamos de Enem, de gramática no Enem, nós estamos falando de normas que são necessárias para seguir a norma culta. Acabou de entrar uma pessoa muito especial, eu quero dar as boas-vindas à professora Marlene Brigantini, lá de Paranavaí. A professora Marlene foi minha colega de graduação de 1996 a 99, lá na Faculdade Estadual de Paranavaí. Marlene, uma honra ter você aqui. Seja muito bem-vinda. Outro verbo agora, né? E o nosso tempo vai indo. O verbo chamar. O verbo chamar, no sentido de convocar, ele tem objeto direto. Eu chamei o primeiro colocado. Eu chamei o meu amigo. Isso daí, muito simples, né? Agora, existe um outro sentido, no sentido de invocar, de apelar. Quando eu digo chamei por ajuda, eu não estou apenas convidando alguém, eu estou invocando, eu estou pedindo um socorro. Então, quando eu vou chamar por ajuda, eu não chamo ajuda, eu chamei por ajuda. Eu não vou chamar a ajuda, porque a ajuda não é uma pessoa, eu vou chamar por ajuda. Pouco usado, mas está aqui. Um outro verbo que a gente praticamente esquece da regência dele e usa errado, que é o verbo chegar. O verbo chegar, todo mundo usa com a preposição em. Cheguei em Curitiba, cheguei em casa, cheguei em Colombo, cheguei em Paranaguá, cheguei em Pitanga. Mas o verbo chegar não usa a preposição em. Usa a preposição a. Então eu não deveria dizer, numa situação formal, cheguei em Curitiba. Mas sim, cheguei a Curitiba. Cheguei à praia. Cheguei a Pitanga. Cheguei a Coronel Vivida. E a gente, muito distraidamente e muito forjadamente, acaba dizendo cheguei em. No dia a dia, tem problema? Não, não tem. A pessoa entendeu que eu cheguei. Isso foi importante da minha mensagem. Porém, em situações formais de fala e de escrita, eu preciso estar atento que quem chega, chega a algum lugar. Isso é bastante importante.
Os verbos esquecer e lembrar. Eu sou um praticante do verbo esquecer. Extremamente distraído. Alguém precisa sempre me lembrar. Mas olha só. O verbo esquecer e o verbo lembrar usam a mesma regra. Quando eu esqueço alguma coisa, ele é transitivo direto. Eu esqueci a carteira, isso é um golpe. Nós temos um amigo no IFPR que toda vez na hora de pagar a conta, ele esquece a carteira. Mas, enfim, não vou contar quem é. Não é nenhum dos presentes. Mas eu esqueci a carteira, lembrei-me dele. Esqueci a carteira, esqueci o caderno, esqueci o celular, né? Tem gente que se esqueceu o celular, morre, porque não consegue ficar longe dele. Então, quem esquece, esquece alguma coisa. Mas existe uma outra forma de usar este verbo, que é uma forma com pronome, que é o esquecer-se, ou lembrar-se. Eu esqueci o celular, ou eu me esqueci do celular. Você esqueceu a carteira, ou você se esqueceu da carteira. O professor Kleber me lembrou da aula, ou eu me lembrei da aula. Então, quando o verbo ele é pronominal, é necessário que eu use a preposição de. Então, quem lembra, lembra alguma coisa. Quem esquece, esquece alguma coisa. Quem se lembra de alguma coisa. Quem se esquece de alguma coisa. Continuando, então, nós vamos para o verbo morar. O verbo morar, ele pede a preposição em. Temos uma pergunta do Adenilson ali, eu já respondo. O verbo morar, ele pede a preposição em, porque ele indica localização. Quem mora, mora em algum lugar. Isso é fácil. Então, eu moro em Curitiba, eu moro em São José dos Pinhais, eu moro em Colombo, eu moro no centro, eu moro no bairro. Então, o verbo morar é o mais fácil. O Adenilson estava perguntando ali que eu comentasse sobre o limite ideal entre aprender e decorar as regras de gramática. Eu sempre digo assim, a gramática, ela é um livro de consulta. Eu não vou conseguir colocar na minha cabeça todas as regras, mas eu preciso saber que as regras existem. Eu não posso sair. Uma das questões hoje é que as pessoas esqueceram que as regras existem. O crítico, no sentido de dizer que as redes sociais são negativas, que tecnologias digitais são negativas, muito pelo contrário, isso é vocês. Comecei minha carreira dando aula de informática. Mas olha só, o fato de não termos quem nos vigie nas redes sociais, o fato desde dos aplicativos de mensagem, eu sou do tempo dos aplicativos de mensagem que vocês não conheceram. Eu sou do tempo do ICQ. ICQ. No tempo do Orkut. Então, então. Inclusive, eu trato do Orkut na minha tese de doutorado. E bem no meio da minha tese, o Orkut foi desativado. Eu quase morri. Mas vamos lá. Exige uma certa agilidade. Então, em nome da agilidade nos aplicativos de bate-papo, né, inclusive naquele tempo que a gente não tinha foto nem nada, você entrava nas salas de bate-papo para conversar com alguém, você sabia a idade da pessoa pelo tanto que ela demorava para digitar. Uma pessoa de mais idade escrevia tudo certinho, todas as vírgulas, todos os pontos demoravam infinidade. Uma pessoa jovem era muito ágil. Então, em nome dessa agilidade, a gente adotou nas redes sociais, sobretudo em aplicativos de mensagem, uma linguagem mais despojada. Mas as regras não deixaram de existir. As situações formais da nossa língua não deixaram de existir. Olha, o Paulo é do tempo do Mir, que eu também era, Paulo, do tempo do Mir. Mas o Paulo nasceu em 85, esses dias eu vi os documentos, é isso, Paulo Fortes? Confirma aí o ano que tu nasceu. Ele nasceu em 85, acho que nem chegou a usar o Mirk direito. Ele era muito, era novinho ainda nesse tempo, né?
Eu já tinha um pouco mais de idade, estava terminando a graduação já. Mas então, as regras continuam existindo. Então, eu preciso saber que existe um livro chamado Gramática, onde estão essas regras. Mas como que eu vou trabalhando? Decorar? Às vezes, para um concurso, eu vou ter que decorar. Né? Você sendo muito honesto e objetivo, às vezes eu vou ter que decorar. É o que eu tenho para aquele momento. Mas mais do que isso, de tanto usar com cuidado, eu vou me apropriando dessas regras. Eu vou internalizando as regras. Então, a questão da regência mesmo. É bom eu ter essa lista de verbos e começar a pensar a respeito deles. Quando eu vou usar, se eu penso, paro, consulto, de tanto parar, pensar e consultar, é mais fácil. E olha que hoje, né, nem precisa mais de livro. Eu estou com uma gramática aqui porque eu queria uma referência boa. Mas está cheio de regras na internet sobre regência verbal, por exemplo. É só consultar. Quando eu estou escrevendo um texto e eu tenho dúvida, eu consulto online. E já tenho a resposta. O mais importante que traz uma aula de gramática, né? Até assim, o foco do ensino de língua portuguesa nem é hoje mais a gramática. O que a gente vem com a gramática aqui ainda? Que nós precisamos lembrar que, para além do despojamento do dia a dia, para além do despojamento dos aplicativos de mensagem, há um jeito formal de se relacionar por meio da língua. E esse jeito formal tem que seguir algumas das regras que estão aqui. Vou pedir licença só para cumprimentar a nossa diretora Lívia Lívia Maria entrando aqui na live junto com a gente. Obrigado também a Farmaútil Loanda, entrando também o pessoal de Loanda aí participando da live com Amarildo Magalhães. Olha, Lívia, é uma honra receber você, nossa diretora lá do campo Jaguariaíva. Farmaútil Loanda, não sei quem está, se é o Vinícius, acredito que seja o Vinícius, um grande amigo. E a mãe do Vinícius, que é a Denise, que é uma das proprietárias da Farmaútil, é minha professora de biologia no ensino médio. Eu me lembro das aulas da Denise até hoje, uma pessoa que me inspira. Então, legal ter a Farmaútil Loanda aqui conosco. O verbo, então, obedecer. É um verbo que a gente não gosta muito. A gente gosta muito mais de desobedecer do que obedecer. Mas eu preciso obedecer a regência do verbo obedecer. E o verbo obedecer, ele pede, na norma culta, a preposição a. E a gente quase não usa. Né? O filho não obedece o pai. O filho obedece ao pai. E se for obedecer a mãe, é preciso que tenha crase, porque daí eu tenho dois As. O A da mãe, que é feminino, e o A do verbo. Eu obedeço ao regulamento e não o regulamento. Eu obedeço ao código e não o código. Então, são algumas dessas questões. E o mesmo vale ainda para o verbo desobedecer. O verbo desobedecer também pede objeto indireto com a preposição a. Né? Prosseguindo aqui com a nossa conversa, com os nossos verbos, dois verbos interessantes. O verbo pagar e o verbo perdoar. Pagar e perdoar têm a mesma regência, que funciona da seguinte forma. Quem paga, ou paga alguma coisa, ou paga a alguém. Então, eu paguei a conta. Eu perdoei a ofensa. Verbos transitivos diretos. Porém, se entrar nesse jogo, se entrar nesse circuito uma pessoa, a pessoa pede a preposição a. Então, eu paguei ao garçom e não o garçom. Eu paguei ao funcionário e não o funcionário. Então, se é pagar alguma coisa, não tem preposição. Se é pagar uma pessoa, tem preposição, e essa preposição é a preposição a. Eu paguei a conta ao gerente. Mesma coisa o verbo perdoar. Eu perdoei a calúnia ao agressor. Eu perdoei a ofensa ao meu amigo. Então, coisas sem preposição. Pessoas com preposição
neste caso, a preposição a. Gabriela de Foz do Iguaçu, é isso? Isso. Gabriela Costanaro. Seja muito bem-vinda, Gabriela. Uma honra ter você aqui. Os colegas vão passando e a gente vai se alegrando, porque a gente não pode mais ver as pessoas, né? Então, sempre que a gente encontra alguém, isso para nós é bem importante. Verbo preferir. Esse aqui é bem chato, ninguém usa, eu acho feio, mas toda vez que eu vou usar, eu me lembro que existe uma norma de regência e eu tenho que acabar utilizando. Né? O que acontece? O verbo preferir, ele perde uma única preposição, que é a preposição a. Então, quem prefere, não prefere. E aí tem uma coisa que tem uma redundância que às vezes as pessoas usam, que é preferir mais. Ah, eu prefiro mais tal coisa. Meu querido, minha querida, se você já prefere, já é mais. Não existe preferir menos. Se eu prefiro, preferir já é gostar mais. Então, eu não devo dizer eu prefiro mais. Muito menos escrever. Eu prefiro. Agora, quando eu tenho duas coisas, a gente às vezes usa, eu prefiro tal coisa do que tal coisa, né? Eu prefiro morango do que maçã. Não é essa a construção na norma culta, na regra formal da língua portuguesa. Na regra formal da língua portuguesa, eu tenho que usar a preposição a. Então, eu prefiro maçã a morango. Eu prefiro suco a leite. Eu prefiro carne a frango. Eu prefiro peixe a brócolis. Então, no verbo preferir, eu vou sempre trabalhando com a preposição a. Então, não existe o preferir mais e nem preferir isso que aquilo. Não é preferir que, é preferir a. Eu prefiro azul a roxo. Eu prefiro a praia à montanha. Sempre usando a preposição a. E o verbo querer? Sempre queremos muitas coisas. O verbo querer, ele tem dois sentidos. Ele tem o sentido de desejar e o sentido de gostar. Então, veja só. O verbo querer, no sentido de desejar. Eu quero um apartamento. Então, o sentido, o objeto indireto, ou com objeto direto, me perdoe. No sentido de gostar, de querer bem, aí eu posso usar a preposição de. Receba este presente de quem muito lhe quer. Lhe quer o quê? Lhe quer bem. Então, são situações em que, mudando o sentido do verbo, eu mudo também a forma do sentido, mudo o uso da preposição. Por exemplo, quero muito aos meus amigos. Quero o quê? Quero bem aos meus amigos. Quer bem aquela moça. Despediu-se do filho a quem muito quer. Aí quer não é no sentido de desejar, é no sentido de cobiçar, é no sentido de querer bem, no sentido de ter afeição. A gente usa menos, né? Mas é dessa regência do verbo querer que vem a palavra querido. O que é querido? O que é querida? Alguém a quem eu quero. Eu quero bem. Então é um uso antigo, mas que se explica ainda hoje. O verbo responder. Quem responde, responde alguma coisa a alguém. Então, eu respondi o e-mail. Ok, e-mail é alguma coisa. Verbo transitivo direto, sem preposição. Agora, eu respondi ao Kleber. Kleber é uma pessoa. Se é uma pessoa, vai exigir a preposição a. Então, eu respondi o e-mail ao reitor. Eu respondi o e-mail à secretária. Eu respondi a carta ao meu amigo. Então, a secretária leva crase? Leva crase porque a palavra é feminina, aí juntam as duas preposições. O a da crase, o a
do artigo e o A da crase. Show. Quero dar as boas-vindas ao professor Rafael Peterman, lá do campus Paranavaí, meu colega de língua portuguesa, meu amigo de caminhada e coordenador de ensino do campus. E um dos autores mais frescos, quer dizer, mais recentes do Instituto Federal do Paraná. O professor Rafael defendeu recentemente sua tese de doutorado falando dos TCCs no IFPR. Seja muito bem-vindo, professor Rafael. É alguém que vale convidar, viu, Kleber? Opa, já estou adicionando ele aqui. Continuando, então, a nossa aula de regência e caminhando já para o final. Então, o verbo visar. Esse também é outro problema. A gente lê muitos projetos, uma série de coisas, e o verbo visar ele acaba aparecendo de forma equivocada. No sentido de dar visto, o verbo visar, ele é transitivo direto. Então, ele visou o cheque, ele visou o documento. Agora, no sentido de pretender, aí o verbo pede uma preposição que ninguém nunca usa. A gente lê projetos de pesquisa, a gente lê planos de trabalho, vamos lendo, e é difícil encontrar alguém que use corretamente, adequadamente o verbo visar. Porque o verbo visar pede a preposição a. Então, o projeto visa não o atendimento, mas visa ao atendimento. Ai, ai, ai. Este curso visa a inclusão social, com crase, porque a da preposição e a do substantivo feminino, inclusão. E a gente não usa. A gente usa visa o para tudo e não usamos o visa a. Isso é muito, muito comum, né? Bom, então são esses verbos. Eu poderia passar aqui uma lista interminável de verbos, mas eu trouxe aqueles que estão mais presentes no dia a dia e que exigem de nós um cuidado, né? Não entendendo que a gente deva decorar tudo isso, mas saber que há essa relação entre as palavras na construção da frase, que há essa relação entre as palavras na construção do texto, e que em situações formais eu preciso dominá-las, sobretudo nas situações formais de escrita. Onde que eu vou ter situação formal de escrita no Enem? Na produção de textos. É ali que eu preciso estar atento a essas regências, porque é ali que se exige de mim o uso formal, o domínio da língua portuguesa na sua norma culta, na sua norma formal. No dia a dia, nós vamos seguindo e nos comunicando. Porém, eu chamo a atenção, sobretudo dos jovens que estão conosco, que o despojamento da linguagem pode trazer problemas quando eu estou numa situação formal. Então, eu peço que todos guardem bem o exemplo que eu dei no início do guarda-roupas. E pensa bem como é que você vai se vestir, vai se trajar com relação à língua portuguesa quando você for a cada situação. Eu penso que essa é a questão mais importante pela qual nós ensinamos, nós trabalhamos com gramática. Né? Sucintamente, era isso, eu vim para provocá-los, que vocês saibam que existe regência verbal, que existem regras para o uso das preposições, que a preposição não é só um detalhe, porque mudando a preposição, eu mudo também o sentido do texto, e nós fizemos um passeio aqui bastante rápido por alguns verbos. Estou aqui ainda à disposição, professor Kleber, temos alguns minutos, e também se alguém tiver alguma situação. Não, o Adenilson está perguntando a gramática. É isso aí, o Adenilson. A gramática que eu mais gosto, eu tenho aqui a do professor Ivanildo Bechara, que ela é um pouco menos normativa, um pouco menos de decoreba. É uma gramática bem mais sistematizada e interativa. É o meu livro de referência. Mas para aulas, sobretudo assim para preparatórios e tudo mais, eu gosto da gramática reflexiva do professor William Cereja. Essa eu acho que é a gramática mais acessível nesse momento, para quem quer conhecer as regras, mas o tipo de texto que o professor Cereja traz. Aqui não foi possível pelo tempo, né? A gente gosta de trabalhar a gramática, na verdade, dentro do texto, expandindo um pouco mais, mas eu penso que para este curso, para este objetivo, a gente tinha que chegar com as regras e passear por todas elas. Mas recomendo, respondendo a sua pergunta,
a gramática reflexiva do professor William Cereja. Bem, fantástico essa aula. Eu aprendi um monte. E o Paulo Fortes aí acabou falando que vai ter que voltar a estudar e que está errando demais. Mas é claro que o professor Amarildo, uma pessoa além de ser simpaticíssimo, tem muito conhecimento e foi fantástica essa tua aula hoje. E também, para quem não segue o professor Amarildo Magalhães, ele também tem vários outros projetos que também faz fora aqui do Instituto, do qual muitos de nós conhecemos, é Amarildo Ponto Magalhães, é isso, né? Isso, Amarildo Ponto Magalhães. E também, se você tiver alguma sugestão de alguém para que possa também trabalhar com a gente e talvez contribuir com o projeto, manda para o @KleberSerafim, que a gente pode fazer análise e trazer novos convidados. Um deles já foi indicado aqui, o senhor de Paranavaí, aqui pelo próprio Amarildo. Amanhã já estará no ar esta aula editada já no YouTube. Então entra no canal Educação Kleber Serafim. Estamos mudando o nome, mas se tu entrar depois que mudar o nome vai continuar igual lá. Entra no canal do YouTube e nós vamos fornecer amanhã essa aula para vocês. Segundas, quartas e sextas, 19 horas, temos essas aulas preparatórias para o Enem no projeto de inclusão social do Campus Colombo, projeto prepara.enem.if. Amarildo, quer deixar suas considerações finais? Quero agradecer, Kleber, imensamente. Eu fiquei assim, muito feliz quando você me fez o convite para estar aqui. Quero desejar todo êxito às pessoas que estão conosco, as que vão fazer Enem, as que vão fazer outros tipos de provas, outros testes, e dizer que estudar é sempre importante e não ocupa espaço. E esse cuidado com a língua ele é fundamental, né? Ninguém deve ser desprezado ou sofrer qualquer discriminação porque não domina a gramática. Mas nós que nos propomos a estudar, nós que estamos na escola, estamos tendo a oportunidade da educação, nós que hoje temos acesso a tantas tecnologias digitais, temos o dever de aprimorar as nossas habilidades no uso da língua. Isso é bastante importante. Assim como nos outros conteúdos depois, as outras aulas que virão. Então é importante. Hoje, não está difícil ter um diploma, hoje não está difícil ter um certificado. Mas hoje está difícil encontrar quem tenha o conhecimento. Então, quanto mais vocês se aprimorarem no conhecimento, esse vai ser o diferencial entre duas pessoas que tenham o mesmo diploma. Quem vai ficar com a vaga? Quem tiver conhecimento. Então, isso que é importante e eu agradeço essa oportunidade e desejo pleno êxito a todos que estão conosco. Bem, fico feliz e espero que a gente consiga um outro momento, talvez mês que vem na sua agenda. A gente sabe que é uma agenda cheia de compromissos dentro e fora do Instituto, mas nós ficamos muito felizes com a sua presença aqui. E você que está se preparando para o processo do Enem ou vestibular ou qualquer concurso, temos várias aulas, elas estão também salvas, todas salvas, no canal do YouTube. E também entre no nosso grupo do Telegram. E lá você recebe todas as informações. Obrigado, Amarildo, obrigado a todos e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Tchau, gente. Obrigado.